Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço aos amigos e amigas que têm assistido os nossos vídeos. O de hoje tem por título A Conquista da Sabedoria. O fundo musical é do Billy Vaughan. Esperamos que os amigos gostem. Ter sabedoria consiste em possuir uma leitura do mundo voltada para o senso íntimo, capacidade de receber informações sobre as mudanças no meio interno e externo e de a elas interagir, exprimindo atos e atitudes únicos e originais. O sábio, por ter plena consciência da impossibilidade de possuir o conhecimento absoluto, ele reconhece com humildade as muitas coisas que ignora, não incorrendo na presunção de tudo saber ou conhecer. Achei essa frase fantástica. Esse é um texto do Espírito Hamed. Mais uma vez vou repetir. O sábio, estamos falando aqui da conquista da sabedoria. O sábio tem, ou melhor dizendo, o sábio, por ter plena consciência da impossibilidade de possuir o conhecimento absoluto, ele reconhece com humildade as muitas coisas que ignora, não incorrendo na presunção de tudo saber ou conhecer. Fantástico. Aliás, o orgulho inibe a compreensão de tudo aquilo que se alcança com humildade. A pessoa sábia não se opõe à ação da natureza, mas entra em sintonia e atua juntamente com ela. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Quando desprezamos nossa fonte de sabedoria, propriedade inata de todos nós somos os seres inteligentes da criação, nós rejeitamos parte importante da nossa realidade interna, porquanto as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. A expressão consciência aqui utilizada pelos espíritos, os guias da humanidade, tem a mesma significação de espírito, pois se as leis divinas estivessem simplesmente na área consciencial do ego, sensações, percepções, emoções e motivações, não teríamos maiores dificuldades de compreendê-las e aplicá-las. Ao ignorarmos o potencial em nossa intimidade, nosso campo de visão existencial fica obscuro e distorcido e não conseguimos nos firmar perante a existência. O sábio tem plena certeza de que é soberano e escravo do próprio destino, senhor supremo dos seus atos e prisioneiro dos seus efeitos compulsórios. Ou seja, o sábio entende que toda ação vai gerar consequências. O orgulhoso não. Vai fazendo as coisas e depois, lá pela frente, ele vê as consequências. Os grandes educadores da humanidade são considerados homens de sabedoria. São eles que caminham à frente no tempo e no espaço, revelando-nos capacidade e habilidades ocultas que sempre existiram dentro de nós. Mas à custa de muito trabalho e enormes sacrifícios, os pioneiros sapienciais utilizaram como eixo principal de suas lições a importância do reino interior, ensinando-nos com notável propriedade que o mundo a ser desvendado está no âmago da criatura, que o divino está no humano, uma vez que tudo que há em nós é sagrado. Por essa razão, hoje entendemos um pouco mais, o Espírito Hamed diz, entendemos perfeitamente, mas nós, espíritos ainda imperfeitos, começamos a compreender as palavras de Jesus quando ele disse: o reino de Deus está no meio de vós. Porque tudo está dentro de nós mesmos. As alegrias, as tristezas, todas partem de nós mesmos. Por isso que aprendemos também, justamente com Jesus, nosso guia e modelo, quando ele nos disse que o que sai pela boca, ou o que sai da boca, é o que está no coração do homem.
A partir disso, compreendemos que o modo de ensinar de todos os grandes mestres baseava-se fundamentalmente na educação como método de percepção, ao mesmo tempo de desenvolvimento dos talentos inatos, a vocação peculiar e espontânea existente dentro do próprio homem. O verbo educar vem do latim educare e significa ação de lançar para fora a amostra, tirar de dentro. Educar não é obrigar ou constranger alguém a aprender por meio de força ou pressão moral, mas exprimir e liberar a potencialidade do ser. Também não é imprimir, porém fazer brotar ou emergir os dons implícitos. Por isso que o professor, ele é um orientador, ele é um motivador para os alunos aprenderem. Porque se o aluno não quiser aprender, ele não vai aprender, não tem jeito. Ele precisa querer. E o grande papel do professor, do grande mestre, é esse: fazer com que ele se abra para o aprendizado. A conquista da sabedoria proporciona aos homens flexibilidade suficiente para que não mantenham a mente fechada a novas informações e não vivam dentro de regras e padrões sociais rígidos. Os sábios entendem que o bom senso, unido a uma consciência reflexiva, voltada para o conhecimento original, deve anteceder a toda decisão, ação ou solução. Eles não deixam que instruções, classificações e análises acumuladas no decurso do tempo sufoquem a sabedoria primitiva, contida na própria alma. A propósito, as regras injustas da sociedade e das religiões fundamentalistas, presas a modelos rigorosos e a severos padrões de pensamento, funcionam como autênticos entraves à sabedoria interior. Não nos ensinam ou nos impedem de aprender. Isso é assim e pronto. Isso é um mistério, como algumas religiões costumam dizer, né? São os mistérios da religião, são os mistérios de Deus. Os sábios aprenderam que muitas vezes os procedimentos e hábitos de uma época repercutem de tal forma sobre as pessoas que elas passam a vê-los primeiramente como normas ou regras sociais, depois, ao longo dos séculos, como valores e condutas morais, chegando por fim a ponto de considerá-los como leis ou ordens divinas. O Criador, Deus, não estabeleceu leis que, em outras épocas, ele próprio teria proibido. Por isso que nós dizemos sempre que as leis de Deus são eternas, são para todo sempre. Seria bom lembrarmos que as concepções e ideias sofrem interferências dos fatores tempo e espaço. Claro, as pessoas diferem em seus conceitos sobre os costumes, modo de pensar e agir característico do indivíduo, do grupo social, de um povo, uma nação, porque eles são constantemente reavaliados e renovados através do tempo e das sociedades humanas. Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, porque elas são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. Lei de causa e efeito, uma lei extraordinária, perfeita. Oferece a cada um, em todos os tempos, o que ele merece. Sempre assim. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a humanidade. As leis elitistas são transitórias, porque foram criadas pelo prestígio de um grupo social, ou pelo domínio de um povo ou uma nação numa determinada época. Mas são leis mutáveis, né? Como diz aqui. Todavia são constantes, né? E imutáveis as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. As leis do homem são mutáveis, mudam de acordo com o desenvolvimento da própria sociedade. Ter sabedoria consiste em possuir uma leitura do mundo voltado para o senso íntimo,
capacidade de receber informações sobre as mudanças no meio, externo ou interno, e se interagir com elas. Cada indivíduo possui um canal sapiencial que pode entrar em sintonia com a fonte abundante da sabedoria universal. E, mais uma vez, repetimos, o sábio tem a capacidade de se autogovernar, uma vez que, ao penetrar na essência das coisas, analisa-as e sintetiza-as sem pré-julgamentos, utilizando somente a própria coerência e a autenticidade proveniente do seu reino interior. E nós concluímos esse estudo, falando sobre a conquista da sabedoria, repetindo mais uma vez que o sábio, ele tem plena consciência da impossibilidade de possuir o conhecimento absoluto. Ele reconhece com humildade as muitas coisas que ignora e não incorre, como nós fazemos, na presunção de tudo saber ou tudo conhecer. Pensemos nisso, amigos e amigas. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Se puder, faça comentários. Se puder, sugira temas também. E se inscreva em nosso canal. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.